Pesquisa do BTG FSB, Lula ficou estável com 45 pontos e Bolsonaro oscilou 2 pontos para cima. Pode rodar. Pesquisa realizada por telefone pelo Instituto FSB, contratada pelo Banco BTG Pactual e divulgada hoje, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na liderança da corrida à presidência da República, com 45% das intenções de voto na pesquisa. Com isso, Jair Bolsonaro cresceu dentro da margem de erro e reduziu de 11 para 9 pontos a vantagem de Lula na corrida presidencial. De acordo com o levantamento do Datafolha, divulgada na última semana, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém a possibilidade de vitória no primeiro turno com 51% dos votos válidos. Porém, o presidente Jair Bolsonaro vem reduzindo a diferença de 32% contra 47% de Lula. Para Lavareda, a última pesquisa do Datafolha sinaliza a possibilidade de a eleição ser decidida ainda no primeiro turno. Lavareda destacou também que há um espaço para mudança do cenário. Ele relembrou que a propaganda eleitoral na TV e rádio terá início somente para o próximo dia 26. De volta aqui nos estúdios da Rema TV. E agora eu começo pela esquerda aqui, que o Buiu está empolgado, parece, nessa segunda-feira, início de semana. Vamos lá, Buiu, essa pesquisa aí de hoje, fresquinha. Bom, BTG e FSB são órgãos praticamente ligados ao ministro da Fazenda, Paulo Guedes, né? Ele tem uma ascensão muito próxima desse pessoal. E as pesquisas estão sinalizando quase que basicamente os mesmos resultados. Se você colocar ali a margem de erro, que foi 3%... Não, Buiu, você deve estar fazendo conta errada. Por quê? Porque é o seguinte, nessa pesquisa aí só tem 9 pontos de diferença. A do Datafolha, então você não está antenado. Porque a gente está colocando essas pesquisas sempre, todos os dias, é porque as eleições... que é o retrato da semana passada, a Datafolha deu 15 pontos. E por que esse instituto agora está dando... foi para o telefone, não importa. É dados extraídos. Então, há uma diferença, há uma crescente de Bolsonaro. Então, vamos ser justos no debate. Então, você está dizendo, e outra coisa, tem segundo turno, sim. Então, já está dando divergência. Mas quem falou que pode ter no primeiro turno foi o Lavareda. Tá dizendo, eu acho que vai dar primeiro turno. Não, o seu achismo você não é evidente. Mas é minha opinião, você tem que respeitar. Eu respeito sua opinião, mas... Não, pronto. E outra coisa, parece que você está querendo fazer confusão na cabeça das pessoas. No primário, te ensinaram matemática. Se botar 3 pontos a mais... Dentro da margem de erro. Calma. 9 pontos é empate. Ei, vai deixar eu falar? Que 9 pontos de empate, rapaz. Você bota Lula 3 para cima, Bolsonaro 3 para baixo, são 6 pontos, mais 9 dá 15. A sua conta é de diminuir. Eu faço a conta que eu quiser. A conta que você assim quiser. Como aí, você não está fazendo o que você quer também? Eu acho que aí está o grande problema da estatística. Você muda uma variável, você muda o resultado. Como é que é? Esse é o grande problema das estatísticas. Você muda uma variável, você muda o resultado. Muda o resultado. Agora o que eu falo, o resultado vai estar lá nas urnas, dia 2. Não, mas, Buiu, o que eu quero dizer é o seguinte, Datafolha deu 15 pontos a semana passada. Eu não estou preocupado. Se eu fizer a conta, ele deu 15 também. Datafolha que foi pago ali, a pesquisa pela Globo. E essa quem pagou? Não, essa aí é o seguinte, o BTG... Não, quem pagou? O BTG. Então pronto, o BTG é o quê? Sim, mas... O BTG é ligado a quem? Se for nessa tua lógica, a Folha é ligada a quem? Então pronto, é o mesmo critério. Se for o mesmo critério, se for o resultado da Folha. Mas, Buiu, você não está vendo que há um crescimento aí de 30... ele tem 36 a 45. De 36. Peraí. Mas quem está vendo esse crescimento? Rapaz... Você quer enxergar ele, Não, né? eu quero enxergar não, Buiu. Isso é números, são dados. Mas ali eu estou falando fora de números. Eu acredito em pesquisa, Buiu. Eu acredito em pesquisa. Eu não acredito. Não, você acredita que você está dizendo que é primeiro turno? Vai ser você está jorrando turno, militância o tempo todo. Eu não falei para quem que era o primeiro turno. Veja só, então... Sandro, veja só como são as coisas. Parece que são pouco inteligentes. Só existem 2 candidatos na visão do povo, né? Só existem 2. E continuam na firme proposta dessa imbecilidade de fazer polarização. Quando existe 2 candidatos... E esses Mas quem alimenta a polarização é você, Buiu. Espera aí. E quando existe 2 candidatos e somente 2 estão concorrendo,
Tem condição de dar segundo turno um negócio desse? Alguém vai ter que fazer 50%, a não ser que dá empate, número a número, que alguém vai ter um voto a mais do que o outro. Aí ganhou a eleição. Como, infelizmente, nós temos no nosso sistema candidatos que se lançam aí, e exatamente com a ideia, o tal do Janones, não, como é que é o nome do cara lá que está apoiando o Lula agora? Janones mesmo. É Janones? É. Era presidenciável, saiu. Esse pessoal está arrastando voto em nome dele. Sim. Para outro. Sim. Né? Então, esse monte de candidatos inviáveis, o nosso sistema eleitoral permite, isso aí muda o resultado da eleição. Não muda? Sim, muda. E dá primeiro turno, porque não tem como, ninguém vai votar nos outros. Só vai votar em 2. Então vamos ser inteligentes. Você sabe que a eleição é 2 turnos, Buiú. Ele divide voto. Eleição é 2 turnos. Não necessariamente. Para, você não é mãe de nada, você não é evidente aqui não, Buiú. Vamos ser inteligentes. Não, você está jorrando militância. Jorrando militância, eu não falei para quem que vai dar, eu estou falando 2 candidatos. Eu não falei quem. É o seguinte, seu político de estimação era Moro. Aí depois que o Moro... E se der primeiro turno aqui, não, se der, você vai me pedir desculpa? Não, que pedir desculpa, Buiú? Não? Buiú, a eleição... Eu estou falando da crescente, vamos ser justos no debate público. Rapaz, nem a lua está crescente. Meu amigo, tinha 30, agora tem 36, aumentou 6 pontos. E que daí? E daí? Da onde vê esses 6 pontos? O que? Da gasolina, não, do auxílio... Você está por fora. Da onde vê esses 6 pontos? Veio de algum candidato, não veio? Que candidato, Buiú? Buiú, o seguinte, nós temos hoje no Brasil, Buiú, 30... Rapaz, eu falei e o Zezinho não entendeu, foi nada. Não entendeu, é porque é o seguinte, não é o seu achismo, aqui não é achismo, rapaz, eu falei lógica. Buiú, eu vejo o seguinte, eu já falei, não tem um político de estimação. Você não, você está aqui para adorar Zezinho, um homem... Que adorar homem, eu não falei nome de ninguém, é silogismo lógico. Por exemplo, o Zezinho tem 500 vacas, 250 vacas são brancas. Que cor são as outras vacas? Buiú, a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de números, Buiú. Você está vendo com vaca? Muito bem, senhores. Enquanto vocês não se acertam nos números, o Herbert Lins vai dizer o que ele acha dessa pesquisa aí. Não, do crescimento, né? Do crescimento de Bolsonaro. Não vai induzir o agora o mediador não. É você ou o Cícero? Tá, Zezinho. Agora você não é mediador, não. Vamos lá, Herbert. Você está na bancada. 45 pontos Bolsonaro. É assim, a pesquisa ela é momentânea. Ela é um cenário momentâneo. Eu já disse isso aqui várias vezes, tanto a vocês como quem está em casa nos assistindo. Ela representa um período do qual houve a pesquisa, né? Então, o presidente Lula continua com 45%. Esse é o teto dele. Isso, aumentar, eu creio que não vai aumentar. Só se houver, né, aí mais... como é que se fala? Voto útil. Voto útil. Os 2% do André Janones, eu identifiquei aqui na pesquisa, enquanto vocês estavam aí fazendo a discussão, eu fui observar a pesquisa no celular. Os 2% do André Janones migrou para Simone Tebet. Ela saiu de 1% para 3%. Não foi para o Ciro, nem foi para o Lula. Foi um erro estratégico do partido Avante retirar a candidatura do Janones. Foi um erro estratégico. E lá na frente o partido vai se arrepender. Isso permite dar segundo turno. E aí quem ganhou? Quem ganhou com a saída do Janones? O MDB. Não foi Bolsonaro nem Lula. Inclusive para deputado federal, né? Federal. Quem ganhou? Mas o crescimento Calma, eu posso chegar lá? Você está muito ansioso. Calma. Chá de camomila aqui, por favor, Juninho. Juninho, cadê você, Juninho? Vamos lá. Chá de capim santo. Também, né? E aí o que é que acontece? Nós temos aí um crescimento do presidente Lula, ou do presidente Lula, não, do presidente Bolsonaro, que é normal, diante de tantas promessas eleitorais. E eu queria que tivesse de 6 em 6 meses eleição no Brasil, porque aí o povo brasileiro ia passar a viver melhor. Eles iam pagar para a gente abastecer, né? Para a gente abastecer, do jeito que está indo. Então, aguardar. Eu acho que o PT já chegou no seu teto, né? O teto de ir para o segundo turno em todas as eleições. O PT sempre foi para o segundo turno. Pode ganhar, sim, no primeiro turno. Não é descartado. Não é. Pode, sim, acontecer. Mas, diante de tantos candidatos que tem hoje colocados, os nomes, a propaganda eleitoral começou, os debates, as entrevistas, né?
O Lula está com uma autoconfiança muito grande, isso pode atrapalhar ele, viu, Zezinho? E quem está em casa nos assistindo. Ele está com uma autoconfiança muito grande. E isso atrapalha o candidato, Buiu. Atrapalha, mas... Buiu, a gente não pode ser apaixonado, não. A gente tem que ter razão. Você está apaixonado. Então é isso. O que eu coloco é que o eleitor observe, porque todas essas vantagens eleitorais que foram dadas e que está acontecendo, combustível, né, o Auxílio Brasil, é só até dezembro. Depois, sim, mas vai ter empate técnico aí, ó. Vai chegar os dois cabeça com cabeça. Teve uma senhorinha, o Zezinho, que me parou lá em Nova Mamoré e disse, professor, eu adorei sua entrevista na rádio. E eu gostaria de lhe dizer, professor, que parece que o povo agora virou masoquista. Ela falou assim, não é masoquista, mas eu entendi o que ela quis dizer, na simplicidade dela. O povo agora, professor, antigamente a gente corria da peia, a gente não corria para não apanhar. Agora não, o povo corre para apanhar. O povo quer continuar apanhando, porque, olha, meu remédio foi tudo cortado. Minha aposentadoria eu não consigo comprar remédio. Eu fico agora, professor, falando de pesquisa, economizando gás. Você agora está economizando comida. Herbert. Não, é eu estou falando a verdade. Não, nós temos que falar isso de dados. Isso é pesquisa, a mulher me parar e falar a realidade do país. Não, você tá jorrando militância. Militância? A gente tá aqui para falar dizer que a mulher está passando necessidade. Fala do crescimento. Falar do depoimento dela. Não, aí você está jorrando militância. Pare com isso, Zezinho. Não é bom para o debate público. É claro que é. Você tem que sentir as dores das pessoas como eu sinto na rua. Isso é importante, Zezinho. As pessoas estão com fome, passando fome, principalmente os idosos. Isso. E nesse momento está assistindo esse canal de televisão. Quando você vai fazer um comentário aqui com tecnicidade, com técnica? Eu quero saber quando, porque você e Buiú agora... meu amigo, As pessoas estão com fome, Zezinho. Qual é essa? Respeita meus cabelos brancos, Tem gente em casa rapaz. assistindo esse canal de televisão que sabe que eu estou dizendo que o remédio que eles pegavam de graça foi cortado. Herbert. É militância. Isso é militância, para. A pessoa que ganha um salário mínimo não tem acesso a remédio. Corta o microfone dos dois. Olha, o ex-presidente presidente Lula ironizou a desconfiança do presidente Bolsonaro. Você quer sair preso desse programa? Eles me deixam tonto aqui, ó. Antes da gente colocar o Lula, falar, desculpa, Sandro, a sua opinião sobre... Não, é porque eles entram aqui no programa ao vivo tem dessas coisas. Vamos lá, fica à vontade. 2 minutos para a sua colocação, por gentileza. O resultado de pesquisa, né, a pesquisa ela é sazonal, ela vai variar. Acabei de falar aqui no comentário do Arnaldo Buiú, né, que é a estatística, você mudou uma variável, você muda o resultado. Né? Isso é preocupante, porque muitos eleitores se baseiam no resultado de pesquisa para definir quem vai votar. Isso é ruim. Né? É porque eu não perco meu voto em nenhuma eleição, eu vou votar no fulano porque ele está na frente. Influencia. Isso é preocupante, o resultado das pesquisas. E talvez, se o resultado, o problema é porque é a partido X ou é da área do interesse do candidato Y que está contratando a pesquisa, então acabe com elas, para não influenciar a tomada de decisão do eleitor, baseado nos números que estão aí e variam de acordo com o interesse de cada um que contrata essas pesquisas. Né? O interessante é o cidadão prestar atenção nas propostas que têm os seus candidatos, né? Ver o histórico deles. Não adianta simplesmente ver proposta, porque para chegar ao céu todo mundo promete tudo. A hora que está lá, será que vai lembrar de você quando estiver no reino do Senhor? Eu não sei se é bem assim. Né? Todo ano eleitoral é sempre a mesma história. O combustível, o povo passa fome, não sei o quê. Toda eleição. Na época que o Lula era presidente era essa história, agora com o Bolsonaro é essa história, na época de Temer era essa história, na época de Dilma era essa história, e nas eleições do ano de 2023, 24? 24 a próxima. 2024 vai ser a mesma história que vocês vão escutar, tá? Independentemente de quem for eleito, escolhido por vocês. Então prestem bem atenção nas questões de propostas.